paz do Senhor Jesus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. À medida que você vai encontrando, vamos ficar de pé. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 13. 12 e 13. Vamos ler o 12 também. O 13 eu vou ler só a parte A, tá bom? Diz assim: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Só até aqui. Depois a gente prossegue. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Essa é a tua palavra. O Senhor é maravilhoso e o Senhor fala conosco por meio das escrituras sagradas. Eu peço que o Senhor nos fale com poder, com graça, com misericórdia. Fala aos nossos corações. Leva cativo todo pensamento à mente de Cristo, para que possamos compreender qual que é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus, confronta-nos, Pai, em nossos pecados, para que possamos ter arrependimento genuíno e possamos viver a palavra do Senhor, viver na presença do Senhor com gratidão. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Somos a igreja do Senhor, somos o povo do Senhor e o Senhor cuida do teu povo. Fala-nos, Deus, ministra a nós a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Irmãos, aqui, nesse capítulo 10, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele aconselha a igreja de Corinto. E ele traz uma reflexão para a igreja sobre o povo de Israel. Você vê isso já nos primeiros 4 capítulos, ou versículos. Ele fala de uma geração que experimenta privilégios espirituais, coisas assim extraordinárias. E aí ele começa a mencionar um povo que viu o mar se abrir. E aí ele fala de um pão que caía do céu para um povo que nem plantava e nem colhia. Ele fala desse povo que bebia de uma água que vinha da rocha. E um povo que tinha esse privilégio de não passar frio e nem calor. Porque tinha uma nuvem que os protegia durante o dia do calor. E tinha uma coluna de fogo durante a noite para aquecê-los. Esse povo, ele viu as proezas de Deus naquele deserto durante 40 anos. E é um povo que morreu no deserto. Você vê que nos versos aqui anteriores, Paulo fala no versículo 5, por exemplo, que Deus não se agradou da maioria deles. Paulo fala isso, orientando aqui a igreja, falando do povo de Israel. Um povo que experimentou coisas grandiosas, mas Deus não se agradou da maioria deles. E por quê? Porque era um povo que era idólatra. O versículo 7, por exemplo, fala disso. O versículo 8, ele fala da intemperança.
da imoralidade daquele povo. E aí ele fala também que era um povo que provocava a Deus, tentava a Deus. E ele fala sobre murmuração também no versículo 10, que era um povo que reclamava de todas as coisas. Aí, passando aqui essas 4 quedas que Paulo denota aqui do povo de Israel, contando para a igreja de Corinto sobre o que aconteceu, ele exemplifica, por exemplo, a idolatria, citando Êxodo 32, falando assim: o povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. E isso aconteceu quando Moisés, ele sobe ao monte para receber a lei de Deus, ele fica 40 dias, 40 noites, ausente ali, recebendo a orientação de Deus, e o povo fica impaciente, e eles não aguardam, e dos brincos de suas próprias orelhas, dos colares, eles pegam aquele ouro e eles fundem para si um bezerro de ouro. E logo eles substituem a Deus e dizem assim: está aqui Israel, esse é o seu Deus que te tirou do Egito, para um bezerro. E aí o povo cai na impureza. A idolatria, ela é quando algo passa a ocupar no coração o lugar que pertence somente a Deus. Então, um lugar que pertencia somente a Deus, o Criador dos céus e da terra, eles entregam para uma imagem de um bezerro, um simulacro. E eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que idolatria não é só você adorar uma imagem de algum animal no lugar de Deus. Às vezes essa idolatria pode ser a sua segurança, o seu prazer, o controle que você tem sobre a sua vida, sobre as coisas, relacionamento, dinheiro, ou às vezes até mesmo o ministério. Eu preciso de tudo isso para ficar bem. E isso se torna mais necessário na sua vida do que o próprio Deus. Eu não vivo sem você. Uma pessoa, a gente escuta isso, né? Um ser humano falando para outro: não vivo sem você. Irmão, misericórdia, nós não vivemos sem o Senhor, amém? Glória a Deus. Se eu perder um ente querido, eu vou ficar muito triste. Eu posso até enfrentar momentos de depressão, de dificuldade, de tristeza. Mas quem que é o responsável pela minha vida é o Senhor. Amém? Então, idolatria pode ser qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. Isso é idolatria. Às vezes a gente fala, né, nós evangélicos não somos idólatras, mas quando você idolatra o líder, quando você idolatra o seu instrumento, quando você idolatra o seu trabalho, a sua esposa, os seus filhos, e coloca-os no lugar acima de Deus, isso é idolatria. Não é diferente do que o povo fez. E no versículo 8, intemperança, imoralidade, Paulo ele lembra que em um só dia, por causa da imoralidade, 23 mil pessoas caíram mortas por causa da imoralidade. E esse episódio ele mostra que vem serpentes e fere o povo como um juízo de Deus por causa do seu pecado. Tentar a Deus é isso, colocar o Senhor à prova, exigir que Ele prove de novo o seu amor, a sua presença e o seu cuidado, mesmo depois de tantas evidências de sua fidelidade. Esse povo tentou a Deus, provocou a Deus. Outro ponto aqui, que eles murmuravam.
Eles reclamavam de sua liderança. Aqui, Paulo, no versículo 10, ele se refere àquele episódio onde o povo reclamava de Moisés e de Arão, que tinham ordenanças diretas de Deus. Eles viram Deus falando com Moisés do Monte Sinai, e Moisés trouxe ao povo ali as ordenanças, e ainda assim eles reclamavam, eles murmuravam, insatisfeitos. Eles reclamavam da sua dificuldade, do caminho no deserto, apesar de terem tido tudo isso que eu falei: sombra durante o dia, fogo durante a noite, pão que desce do céu, as roupas que eles vestiam, eles não precisavam trocar, as roupas cresciam no corpo, não se desgastavam. Eles tinham regalias extraordinárias. Mas eles reclamavam. 4 quedas e um só padrão por trás delas. Pessoas que viram a glória de Deus de perto e ainda assim confiaram mais em si mesmas do que no Senhor. Isso era um padrão. E aí Paulo, ele conta essa história aqui para os coríntios, nesse capítulo 10, ele não conta para condenar os mortos. Não, aquela geração já havia passado, ficou para trás. Paulo, ele conta para os vivos de Corinto. Ele conta essa história exemplificando para aqueles que estavam vivos ali, naquele tempo. Para os coríntios. E olha só o que diz o versículo 6. Ele fala assim, ora, do capítulo 10. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha que interessante. Exemplo. Ele não estava ali querendo condenar aqueles que passaram, não, ele estava trazendo ali uma mensagem para os vivos. Isso que aconteceu serve de exemplo para nós. E no versículo 11 ele fala, e estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para aviso nosso. Olha que tremendo isso. Paulo deixa claro aqui que as escrituras, esse ocorrido, o que ocorreu lá com o povo de Israel, todas essas situações, pessoas que presenciaram as coisas de Deus, que vivenciaram a glória de Deus, mas que não deram valor, mas que foram idólatras, murmuradores, provocadores, imorais, que tudo isso aconteceu e Deus permitiu, e isso serve de exemplo para nós. Foi escrito. E aí aqui está o ponto de partida dessa noite. A Bíblia, ela não conta essa história no deserto para condenar aqueles que já morreram. Ela conta para transformar quem ainda está vivo. E é exatamente aqui que Paulo solta essa frase. Uma frase perigosa, mas gentil também para nós. Versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Oh, que frase perigosa. Aquele que pensa ou que cuida, aquele que sabe, olha para si e diz, eu estou de pé. Parece até um desafio, né? Você que está dizendo que está em pé. Você que olha para si mesmo, diante do espelho, e fala, eu estou de pé. Cuidado, cuide para que não caia. É isso que ele está dizendo. Isso soa como um alerta para nos fazer parar e pensar, onde exatamente eu tenho certeza demais de que eu estou de pé? Qual é a área da sua vida que você olha e diz assim, isso não acontece comigo não. Primeiro aqui, o alerta, esse alerta não é sobre os outros. Paulo, ele não está falando para pagãos. Ele não está falando com pessoas que não creem em Cristo. Ele está falando para pessoas
que se converteram a Cristo e que estão com o Espírito Santo que habita dentro deles. Ele está falando para a igreja de Corinto. Essa mensagem, esta palavra, não é uma palavra para pessoas que não conhecem a Deus. Não é uma palavra para pessoas que nunca experimentaram nada de Deus. É uma palavra para as pessoas que experimentaram, que provaram da fé, que provaram de Cristo e têm o Espírito Santo em suas vidas. Essa palavra foi escrita para essas pessoas. Essa palavra foi escrita para você, para mim. E aí ele faz isso de uma maneira sábia, né? Paulo, primeiro ele olha para trás e fala lá do povo. E aí ele vem e coloca diante da igreja o exemplo de Israel. Esse povo que viu as poderosas obras de Deus, experimentou livramentos extraordinários e ainda assim caiu no caminho. E aí depois disso ele volta para os coríntios, uma igreja que conhecia Cristo, que tinha o Espírito Santo, participava da vida da comunidade cristã. E aí, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: não pensem que privilégios espirituais, experiências marcantes, ou uma história bonita com Deus, torna alguém imune à queda. Porque eu tive um passado na presença de Deus, eu orava no monte, Deus respondia e as coisas aconteciam. Irmãos, isso não torna ninguém imune à queda. É isso que o texto está dizendo. Paulo, ele traz a experiência do povo e ele joga em rosto ali para os coríntios. E ele diz isso, exatamente isso. Se você acha que você está de pé, cuidado para que não caia. Porque aquele povo viu muita coisa grandiosa e eles caíram. Se essa palavra valeu para Israel, lá no deserto, valeu para Corinto no primeiro século, então ela vale também e chega até nós nos dias de hoje. Vale para a primeira igreja batista do Betânia. Vale para você, vale para mim. A igreja presente. Esses para trás já partiram, já foi, mas nós estamos aqui ainda caminhando. E é por isso que esse aviso ele permanece vivo. Quem está de pé precisa continuar vigiando, não confiando em si mesmo, mas na graça de Deus. Amém? Um ponto prático aqui, o texto ele não nos chama primeiro a perguntar, será que eu já caí? Não. Ele nos chama a uma pergunta ainda mais profunda. Em que área eu tenho deixado de vigiar? Porque eu acho que eu jamais cairia. Não é para trazer culpa não, tá, irmãos? Isso é para nos dar humildade de buscar a Deus. Muitas vezes isso acontece no meio da igreja, a gente vê alguém caindo, alguém tropeçando, pisando na bola, e a gente às vezes, ao invés de ter a humildade e um coração gracioso e misericordioso em apoiar, nós às vezes apontamos o dedo e dizemos, ah lá, ó, caiu, e falamos mal. Isso não é igreja, irmãos. Isso é um chamado para a humildade, para buscarmos a presença do Senhor e orarmos uns pelos outros. Pensa num alpinista experiente. Aí ele vai escalando, o tempo vai passando, e quanto mais experiência ele adquire, ele confia cada vez mais na sua própria técnica. E ele vai desenvolvendo habilidades e velocidades no seu trabalho. E aí, com o tempo, cada vez mais, o tempo vai passando e ele vai adquirindo experiência, menos ele checa a corda. Irmão, a queda geralmente não acontece no primeiro dia, na primeira escalada, não. Ela acontece quando a confiança em si mesmo substitui a vigilância.
Às vezes a gente fica tão confiante naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, até mesmo que somos em Deus, né? Ah, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí a gente para de vigiar. Aí daqui a pouco a gente está na roda dos escarnecedores. Daqui a pouco a gente está fazendo o que o mundo faz. Se deixando levar na criação de um bezerro de ouro. E participando de suas imoralidades. E murmurando e reclamando. E sendo intemperante. Como aconteceu com o povo de Israel. Onde que a queda realmente começa? Onde que começa a queda? Em Marcos 7, 21 e 22, Jesus, ele corrige com muita sabedoria a lógica religiosa da sua época. Muitos estavam preocupados naquele tempo sobre purificação, sobre você ser puro. E aí falavam de alimentos, né? Tinha os alimentos certos para você comer, dependendo do alimento que você comia, você se tornava impuro, ou dependendo do tipo de animal que você tocava. Eles se preocupavam muito com essa questão da aparência, do exterior, né? O tomar banho, o lavar as mãos, né? Isso é tradicional, irmãos, estou falando que não deve não, tá? Por favor, tomem banho. Mas isso era associado à pureza diante de Deus. Você está entendendo? E Jesus, ele vem e fala, e joga essa sentença aqui em Marcos 7, 21, 22, ele diz assim: do interior do coração do homem procedem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, malícias, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ele faz uma lista aqui. E Jesus deixa bem claro que é do coração do ser humano que vem essas perversidades. Então, onde começa a queda? Jesus é cirúrgico aqui. Ele conduz a conversa para um lugar profundo. E aí ele mostra esse grande problema do ser humano, que não começa na boca, nem nas mãos, nem nos olhos, mas começa aqui dentro, no coração. Aquilo que entra em nós pode nos influenciar, mas aquilo que já habita dentro de nós revela quem realmente somos. É aquilo que está dentro. E é isso que Jesus fala. E a tentação aqui, em Coríntios capítulo 10, que nós lemos aqui, ela não encontra um coração neutro. O coração não está lá bonzinho e está tudo ok, não. Não é assim, não. Ele encontra um coração que é inclinado, como o povo de Israel. Por isso que Paulo menciona, e isso aos coríntios, um coração inclinado à idolatria. Um coração inclinado à intemperança, à imoralidade. Um coração inclinado a ser provocador, tentar a Deus. Um coração inclinado à murmuração, reclamação, resmungos. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, rapidamente, que pouca gente tem falado disso, mas eu estudando e lendo a respeito, é tão difícil você falar de pecado hoje. Já percebeu? Que você quase não escuta mais falar sobre isso? Parece que virou um tabu, parece que virou uma coisa estranha, uma coisa esquisita. As pessoas não falam mais, né, pecado. Mas a gente está falando aqui de pecado. E aí eu quero abrir esse parênteses aqui. Eu peguei aqui um campo da teologia de Erickson Miller, teólogo, e ele fala um pouco sobre disso, sobre essa dificuldade. E aí ele fala que antes já era difícil falar sobre pecado, hoje está pior ainda. E ele fala de 3 razões.
Uma delas, das razões por que as pessoas não gostam, é porque, assim, parece que é um assunto desagradável falar de pecado. Tipo, ninguém gosta de pensar em si mesmo como uma pessoa ruim. Você já parou para pensar nisso? Ninguém gosta de falar de si mesmo como uma pessoa má, uma pessoa ruim. E quando a gente fala de pecado, é disso que nós estamos falando, da natureza humana. Parece que essa nossa cultura, a cultura da atualidade, ela tem propagado é como que uma doutrina, quase que um currículo interno não falado, é uma lei não falada, onde não dirás nada negativo. Você não pode falar coisas negativas. Você tem que ter positividade. Você tem que falar só o bem. As pessoas são boas. A gente tem escutado muito sobre isso. E o segundo aqui que ele fala é que a gente perdeu o senso de que a culpa tem um fundamento real. A gente vê pessoas procurando psicólogos para tratar a sua culpa. Mas você sabe por quê? Porque não existe um fundamento real. Qual que é o fundamento real para a minha culpa? É algo que transcende. É Deus. É a presença de Deus. É a lei de Deus. É a palavra de Deus. Isso é o que baliza. É o que me torna culpado. É que faz eu entender o porquê da minha culpa. E hoje a sociedade que não conhece a Deus, que baniu Deus das suas vidas, eles ainda sentem culpa, mas eles vão nos psicólogos para tratar isso. Sentem culpados. E aí eles enxergam apenas como um sentimento ruim, algo que você precisa se afastar da culpa. O terceiro, talvez o mais sutil, e esse de repente é o pior deles. Muita gente pensa em pecados e não no pecado. É diferente. As pessoas pensam em pecados, que seria o quê? Seria atos isolados, externos, pontuais. Alguém que rouba outra pessoa, alguém que fala mal, xinga o outro, vai lá e comete uma ação, uma atitude. E não pecado, no singular, que trata da condição interior do ser humano, a inclinação que já mora aqui dentro. Esse é o outro ponto que dificulta um pouco a conversa. Porque você falar para uma pessoa assim, você é um potencial assassino, você é um potencial adúltero. A raça humana tem potencialidades para cometer crimes e pecados. De repente nunca cometeu. Uma pessoa nunca cometer atrocidades, nunca fazer coisas ruins, entra naquela historinha que eu já contei aqui, da porquinha, quantos devem lembrar aí? A porquinha que é tirada da madre, e ela é educada, passa talquinho nela, ela nunca tem contato com a lama, ela ganha um nome, e o seu dono sai passeando com ela, rosinha, cheirosa, e um dia uma poça de lama ali na frente dela, ela escapa da guia por breve momento, algo acontece dentro dela, e ela mergulha na lama. Por quê? Porque é a sua natureza. Qual que é a diferença de uma porquinha que nunca teve contato com lama para a porquinha que vive no chiqueiro, comendo lavagem, no meio dos vermes, da sujeira? Se jogar as duas na panela, vira feijoada igual. É a mesma coisa, muda nada. O pecador que não mata, que não fuma, que não rouba, que paga a conta em dia, para o pecador que está ali matando, fazendo mal, é a mesma coisa. Se não tiver Jesus, é condenado igual. O problema é que nós, a igreja, temos deixado essa doutrina mundana, avassaladora, da meritocracia invadir. Nós achamos que temos mérito, que é o nosso mérito, que é o nosso fazer, que vai nos dar alguma coisa diante de Deus. E não é o que fazemos, é o que Cristo fez.
Aí é exatamente aqui, Marcos 7, que nós lemos, e outros textos, como Jeremias capítulo 17, que fala do coração também, que confrontam a nossa cultura. Eles falam o seguinte, que a Bíblia, ela nunca definiu o pecado apenas como um comportamento visível, não. Mas ela sempre apontou para a fonte, e a fonte é o coração. Estamos impregnados dele. Se hoje a gente evita essa conversa, não é porque a Bíblia mudou de ideia, não. A Bíblia não mudou de ideia, irmão. É porque às vezes a gente prefere uma versão mais confortável do diagnóstico, mais suave. E aí, assim como o povo no deserto, eles tinham o Egito dentro deles, antes de ter o Egito lá atrás, cada um de nós carrega o próprio deserto interior, antes de qualquer tentação externa chegar. É aqui que a gente começa a chegar lá. Aqui a gente tem um ponto doutrinário importante que vale ressaltar. O pecado, ele não é um acidente externo. Ele é uma corrupção que já reside na natureza humana desde a queda. Nós herdamos isso lá no Éden. Está dentro de nós. Habita em nós. Paulo fala muito isso. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer, não faço. Ele fala dessa condição. E aí, após essa herança original, tem um texto que eu gosto muito. Eu até brinco, já fiz até pegadinha em acampamento, em gincana de jovens. E aí eu perguntava, quem que é a avó da morte? Está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. E aqui ele fala desse processo. Tiago fala o seguinte, ele demonstra como que atua em nós. Ao contrário, ele fala da tentação aqui. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Em algumas traduções vai estar concupiscência, como essa ali da ACF. É tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, ou a concupiscência, depois de haver concebido, olha só, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a avó da morte é a concupiscência, é a cobiça. Ela é a avó da morte. Porque Tiago, ele descreve aqui esse processo numa linguagem de gestação. Não é uma coisa que acontece assim, aconteceu. Não. Ele fala que o desejo, a concupiscência, concebe. Ela gera, dá à luz o pecado. A cobiça, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez maduro, ele gera morte. Olha só que interessante. O pecado, ele não é um evento isolado. Ele trata aqui o pecado como um processo orgânico. Existe um processo que vai sendo trabalhado. Ele é crescente. Ele é aglutinado e ele produz. Ninguém é surpreendido pelo pecado que pratica, irmão. Ninguém. Ele já estava sendo gerado dentro do coração. Nós vimos as palavras de Jesus aqui, que é do coração que saem essas coisas. E Tiago deixa bem claro que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que é o nosso mau desejo, a nossa concupiscência. Tem uma ilustração que eu acho interessante. É uma técnica de marketing. Os publicitários vão saber bem. É uma sigla. É AIDA. AIDA. Uma técnica de marketing que significa atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, interesse, desejo e ação. Eles usam isso nas publicidades para
lançarem marcas, um produto, e aí eles falam, não, esse produto aqui ele precisa chamar atenção. Primeiro, atenção. E aí chamou atenção, ok, chamou atenção, beleza. Depois ele precisa despertar o interesse. As pessoas precisam se interessar, querer saber o que é, perguntar a respeito, e depois isso precisa gerar desejo. Desejo de compra, desejo de querer ter. E esse desejo tem que ser tão grande ao ponto das pessoas terem uma atitude, a ação, que aí é o final, onde elas vão lá e adquirem o produto. Mas existe todo um ciclo, todo um processo dentro dessas publicidades. E aí aqui a gente vê, dentro desse exemplo, eu peguei aqui esse texto de Tiago, é praticamente isso que acontece. É isso que a tentação faz, é isso que o pecado, assim como que o pecado nasce e gera nas nossas vidas. A gente tem um exemplo aqui, o exemplo de Davi, por exemplo, aqui, ó, Davi com Batseba. O pecado ele não aparece já formado, ele segue esse processo, ele se manifesta onde a concupiscência existe, e ele é gerado de onde a cobiça, o mau desejo está. E aí a gente vê aqui, por exemplo, lá em 2 Samuel capítulo 11, Davi, olha só o que diz o texto, no versículo 2 de 2 Samuel 11, 2. Uma tarde, Davi se levantou de seu leito e passeava no terraço, no palácio real. E ele viu no terraço uma mulher que estava se banhando. Atenção. Chamou a atenção dele. Que coisa, não? Detalhe, tá, irmão? Note o contexto. Aqui era uma época em que Davi devia estar indo para a guerra. E ele decide não ir para a guerra, ele baixa a guarda, deixa o posto dele, e aí ele fica em casa. E aí, de repente, ele está lá no terraço, lá ele encontra uma mulher tomando banho ao ar livre. Chamou a atenção. Aqui, de repente, ele poderia ter tomado a ação de já rejeitar e de não querer saber de nada. Mas não, chamou a atenção. O pecado, ele quase nunca aparece quando nós estamos no nosso posto de responsabilidade e oração. Ele aparece quando estamos ociosos, desconectados da nossa vocação, com a guarda baixa. E aí, logo em seguida, acontece o interesse. No versículo 3, você vê que Davi, ele manda se informar quem que é aquela mulher. Primeiro chamou a atenção, agora despertou o interesse. Quem é? Ele quer saber mais, ele busca detalhes, ele quer encontrar uma razão para continuar olhando. É como no marketing, né? Primeiro o produto prende o olhar e depois ele tenta ocupar a sua mente. Foi isso que aconteceu. E aí o interesse é aquele momento em que a mente começa a justificar a permanência do olhar. Eu só quero saber quem é, eu só vou conversar, só vou dar uma olhada, aí começa a se justificar o seu interesse. Eu só quero saber, não quero nada, eu só quero ver, estou curioso. Desperta ali a curiosidade. Mas o interesse, ele é a antessala do desejo. E aí vem aqui o versículo 4. E aqui exatamente entra o vocabulário de Tiago. A concupiscência, o mau desejo já concebe. Ele começa ali já a produzir o pecado. Davi manda buscar a mulher. Ele deseja aquela mulher. Ele quer aquela mulher. E aí ele manda chamá-la. E aqui Tiago, ele descreve o seguinte. Ele fala que a tentação, a cobiça, o que ocorre, atrai e seduz. O termo usado aqui por Tiago, no versículo 14, Tiago 1,14, sedução, seduzir, é o mesmo utilizado para um anzol. Os teólogos entram nesse consenso e pensam assim numa isca que você dá e o peixe ali querendo morder, querendo mordiscar, ele é fisgado. E aí então ele é arrastado. É a mesma situação de sedução. Ele afirma que quando negligenciamos a nossa vida com Deus, o homem se torna a própria prostituta e seu próprio iludidor. Olha que coisa terrível. Porque o texto está dizendo aqui
que a nossa cobiça, ela própria nos seduz. E aqui os teólogos dizem que nós, seres humanos, temos dentro de nós essa cobiça, a nossa própria prostituição que nos atrai, a nossa própria Betseba dentro de nós que nos atrai. E nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. O desejo, ele não é o pecado consumado ainda, mas ele é o momento em que a concupiscência já está grávida do pecado, dentro do coração que está esperando para nascer. E é aqui que Jeremias 17, versículo 9, se conecta com um diagnóstico preciso. Olha só o que o profeta fala. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração enganoso, ele raramente vai sinalizar. Raramente ele vai dizer assim, olha, isso aqui é perigoso. Não, ele vai sinalizar o seguinte, isso aqui é irresistível. Isso aqui vai te dar satisfação, prazer. E olha que interessante, no hebraico aqui, no original, Jeremias, ele usa alguns termos que são bem fortes para mostrar que o coração, ele não é apenas confuso. Ele não mostra só a confusão do coração, não. Mas ele fala que ele é inclinado para longe de Deus. E ele é ferido de modo que nenhum recurso humano consegue curar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Já no Antigo Testamento, fala de um coração incurável. Só Deus. E por fim, ação. O versículo 4b de 2 Samuel 11, que entra aqui, Tiago 1,15. E ela veio a ele e ele se deitou com ela. O desejo, uma vez concebido, deu à luz o pecado. Exatamente como Tiago descreve. A ação nunca é o fim da história, tá? No marketing aqui acaba a ação. Vendeu o produto, tá ok, tá beleza. Mas aqui, a ação, quando a pessoa peca, nunca é somente o fim. Porque a gente sabe que as consequências se multiplicam. E aí a gente vê o que aconteceu na vida de Davi. As consequências do seu pecado foram terríveis. Você pode depois ler lá a história de Davi. Irmãos, ninguém cai em um pecado grave de uma vez só. Pum, caiu! Não é assim que funciona. Ninguém cai em pecado de uma vez só, de supetão. As pessoas caem em câmera lenta. É lentamente que se cai. Às vezes, para nós que estamos de fora, né, ver um irmão caindo, para nós é uma surpresa, né? Foi naquele momento, mas não. Já vai acontecendo. E é assim que a tentação e a cobiça vai trabalhando no nosso coração. Já vinha sendo conduzido por pequenos passos. Uma atenção mantida, um interesse sendo alimentado, um desejo não tratado diante de Deus. O pecado que parece repentino por fora, muitas vezes já vinha sendo formado por dentro. Eu quero que a gente reflita isso. O que está sendo gerado dentro de nós? O que temos permitido ser gerado dentro de nós? Terceiro passo e último. Deus preparou uma saída para nós. Parece que fui tão pessimista até agora, né? Deus preparou uma saída, irmãos. O versículo 13 que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 10, fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Irmãos, a tentação, ela é humana assim como você e eu somos humanos. A tentação, ela está em você. Nós somos testados por aquilo que somos, por aquilo que está dentro de nós. E a gente não pode mudar isso. Nós não temos poder para mudar isso.
Só que na sequência do versículo nos mostra que Deus, Ele nos chama para caminhar na direção contrária da nossa natureza pecaminosa. Ele diz assim: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Irmão, a tentação, ela encontra apoio em desejos desordenados. Nosso, verdade. Ela encontra. Como a gente já viu aqui. Só que tem uma conjunção aqui. Mas. Que indica contraste. Que se opõe ao argumento anterior. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação comum aos homens. Em algumas traduções está comum aos homens. Amados, não tem nada de diferente do que os homens do passado já viveram. Todas as tentações. Aqui, quando Paulo ele fala, o termo utilizado, ele inclui toda a tentação. Todo tipo de tentação que nós sofremos. Ele diz que todas são humanas. Ninguém pode dizer assim, estou sendo tentado além daquilo, além da força, além da conta, estou sofrendo, estou passando por uma situação. Não. O texto diz bem claro que a tentação ela é humana. Ela é inerente à nossa natureza. E como lemos em Tiago, somos tentados pela nossa própria cobiça, que diz respeito à nossa natureza. Só que nós temos um mas. Você está sendo tentado a abandonar o barco? Está sendo tentado a desistir da fé? Está sendo tentado a desistir do seu casamento? Está sendo tentado a desistir dos seus filhos? Do seu pai, da sua mãe? Está sendo tentado até mesmo a desistir da própria vida? Mas Deus é fiel, é o que diz o texto. Deus é fiel. Diante de tudo isso que você está passando, diante de tudo isso que nós enfrentamos, mas Deus é fiel. Ele é fiel e Ele não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. E o texto continua falando que Ele provê a porta de escape para que possamos suportar. O termo poder suportar é o mesmo de dunamis, que significa dinamite, poder. Ele nos dá poder para suportar. É Ele que determina a medida das tentações. É Ele que determina a medida que uma tentação permitida sobre a nossa vida. Ele é soberano. E o texto mesmo diz lá em Tiago que Deus não tenta ninguém ao mal, mas Ele governa até os limites da tentação que Ele permite chegar até nós. O que nos torna, então, inexcusáveis, indesculpáveis. Quando caímos, então a responsabilidade é nossa. Porque escolhemos cair. Escolhemos morder a isca. Escolhemos pecar. Porque Deus nos deu capacidade de suportar. Mas nós pecamos porque nós escolhemos. Isso não isenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Ele nos dá livramento, nos sustentando pela sua fidelidade para obedecer, resistir e permanecer de pé. Aleluia. Esse alerta no versículo 12, irmãos, e a promessa aqui do versículo 13, caminham juntos. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Confronta para guardar. A promessa aqui não é a ausência de tentação,
mas suficiência da graça dentro da tentação. E aí, irmãos, aqui a gente evita o moralismo, tá? A gente não está dizendo assim, ó, se esforce mais, faça mais, não. A gente está dizendo o seguinte aqui: dependa mais do Senhor. Busque mais o Senhor. Passe mais tempo em oração. Passe mais tempo lendo a palavra de Deus. Dependa mais de Deus. Amém? Voltando à cena lá do deserto, o povo tinha nuvem, fogo, pão do céu. E ainda assim eles caíram. Nós temos Cristo, palavra, o Espírito Santo, e o alerta continua o mesmo. Aquele que cuidar estar em pé, cuide para que não caia. E a boa notícia continua a mesma. Deus é fiel. Deus é fiel. Então o convite de hoje não é para você se sentir condenado, não. Mas se sinta conhecido. Deus conhece a sua luta. Deus conhece as suas tentações. E Ele não permite você ser tentado além daquilo que você pode suportar. Ele conhece você. Não se sinta condenado aqui, porque o sangue de Jesus nos purifica. Amém? Se sinta conhecido por Deus. A tentação é humana, você também é. O convite hoje é entregar a Ele exatamente aquilo que o seu coração tenta esconder, até de você mesmo. Quais têm sido os seus desejos? Quais pecados que estão sendo concebidos no seu coração? Torne isso conhecido diante de Deus. Exponha para o Senhor esses maus desejos. Fale com o Senhor. Exponha isso diante de Deus. Eu quero encerrar aqui com João, 1 João 1:9. Cadê o ministério de louvor? Primeira João 1:9. Primeira carta, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você tem caído, você tem tropeçado, confesse seus pecados para o Senhor. Ele não vai só te perdoar, mas Ele vai te purificar de toda injustiça. É isso que o apóstolo fala aqui para nós. Vamos ficar de pé? Eu quero te dar a oportunidade para você orar. Feche seus olhos. Você sabe o que tem dentro de você. Eu já mostrei aqui pela palavra do Senhor que nós temos um mau desejo, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, que o próprio Jesus diz que é do coração que vem toda impureza e toda sorte de maldade. O próprio Jesus falou isso. Então não tem ninguém bonzinho. Todos nós somos carentes da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse é o momento que você tem para colocar diante de Deus aquilo que está dentro do seu coração. E pedir perdão para o Senhor. Nós queremos ser uma igreja imaculada, amém, irmãos? Uma igreja santa, uma igreja que serve a Deus. Quando eu falo santa, não é perfeita, porque nós ainda vamos pecar, porque isso ainda é inerente à nossa natureza, até que Jesus volte, mas nós podemos nos aperfeiçoar. O Senhor disse que a tentação ela é humana e que o Senhor me dá forças para suportar. Senhor, eu não estou suportando, eu estou pecando, eu estou errando, eu estou pisando na bola. Me ajuda então, Senhor. Eu vou começar agora a rejeitar, eu vou começar a crescer na fé, amadurecer na fé, na palavra do Senhor, na caminhada cristã.
E eu vou começar a ajudar o meu irmão que está com dificuldades também. Vou orar com ele, vou abençoar a vida dele, vou aconselhá-lo, porque eu já passei por isso. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Como diz o apóstolo, Senhor, nós queremos confessar os nossos pecados ao Senhor. Ó Senhor, lava nosso coração. Tira, Senhor, toda a amargura, a falta de perdão. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, o orgulho, a cobiça, a luxúria, a avareza. Ah, Deus, tudo aquilo, a idolatria, Pai, como falamos no início, tudo aquilo que colocamos no lugar do Senhor. Perdoa, Senhor, nos ajuda. Pai, temos essa inclinação idólatra. Ah, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. A murmuração. Pai, quantas vezes vivemos a vida, temos o sol que brilha sobre nós, temos roupas, vestes, temos o nosso trabalho e ainda assim reclamamos de tudo, nós murmuramos, nós ficamos resmungões. Senhor, perdoa, Senhor, essa atitude. Possamos nos alegrar na Tua presença, possamos ser uma igreja, Pai, arrependida de seus pecados, uma igreja que rompe em fé na graça do Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus, traz santidade no meio do Teu povo, ó Deus. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós oramos e clamamos ao Senhor, pedimos a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, desde aqueles que já estão, Pai, caminhando na fé por alguns anos, ou aqueles, Pai, que começaram agora, ou aqueles que estão retornando para o Senhor, que estavam, Pai, perdidos, e que reconhecem que sozinhos não podem, e de fato não podemos. Mesmo os que estão aqui dentro hoje, Pai, não possuem condições por si mesmos de viver uma vida que Te agrada, se não for pela graça, pela glória do Senhor, por meio do Teu Filho Jesus, porque é o sacrifício da cruz, é o sacrifício de Jesus. Ah, Senhor, é o Senhor que agradou a Deus. E nós, Senhor, nós cremos nesse sangue que foi derramado, nós acreditamos na ressurreição, nós acreditamos que o Senhor foi assunto aos céus. Obrigado, Jesus. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos ajuda nos nossos momentos de fraqueza. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a fazer a Tua vontade. Confronta-nos, Pai, por meio da Tua palavra, por meio do Evangelho. Eu não sei como que você entrou hoje aqui, mas eu não poderia deixar de mencionar. Se por um acaso você tem pensado em dar cabo da sua vida, eu quero dizer para você que você tem a oportunidade de resistir a isso. E há pessoas aqui que podem te ajudar. Procure aconselhamento, procure ajuda, tome uma iniciativa. Busque a presença de Deus, busque um ombro amigo, um irmão que possa te ouvir, busque ajuda, não deixa esse sentimento te corroer. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, nós oramos, Pai, nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos.
quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia, Pai. Louvado seja o Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cante a Deus, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.